seus anéis e ficam-se os dedos. Amém? Todos já estão aqui. Quero convidar você do seu lugar e ponha suas mãos em direção a essas crianças. Amém. E vamos pedir ao Deus do céu, Senhor Deus do céu, que ama as criancinhas, como diz as palavras do próprio Jesus: deixai vir a minhas criancinhas. Que o Senhor possa abençoar essas crianças. Que o Senhor possa derramar de sabedoria sobre os seus pais, sobre os seus tutores, para que os ensine no caminho do Senhor. E que o Senhor abençoe a líder ali do departamento infantil, as pessoas que estão lá, responsáveis por cuidar delas. Que o Senhor guarde aquele lugar, guarde este lugar e proteja essas crianças no ir, no voltar, no ir para o daycare, no voltar para casa. Que a tua bênção seja com eles. Amém? Amém. Amém. Enquanto vocês estão de pé, tome posse de sua Bíblia e abra no livro histórico de Neemias. Neemias, um grande homem. E quando o pastor domingo falou assim: João, domingo você prega, eu falei: meu Deus, eu não sei. Eu falei: meu Deus, que missão, o que eu vou? Eu não tenho nada para pregar. Eu não venho falar de mim, do que eu fui, do que eu sou, do que eu vou me tornar. Eu venho falar daquele que pode transformar. Somente Jesus Cristo de Nazaré pode derrubar por terra cadeias, pode derrubar por terra muralhas. Somente o sangue de Jesus pode nos lavar e nos redimir. Ideologias são muito boas, filosofias são muito boas, ajuda até a doutrinar pessoas e criar fã-clubes. Mas o sangue de Jesus, ele dá nova vida, ele nos fortalece, ele nos renova. E é por isso que eu quero falar. E eu falei assim: meu Deus, eu vou pregar o quê? Eu não tenho mensagem, não sou um bom orador, não sou um bom pregador, mas nos deu uma excelente mensagem nesta manhã, Jesus. Aleluia. Eu vou pregar de quê? O Senhor falou assim: João, vivemos em um tempo do esfriamento da igreja. Verdade. Vivemos em um tempo onde estão sendo levantados líderes segundo o seu bem-querer e segundo suas próprias ideologias. Está se cumprindo a profecia de Timóteo, onde Paulo escreve a Timóteo e fala assim: nos últimos dias se levantarão falsos mestres, falsos doutores, falsos teólogos, falsos ensinadores, e muitos seguirão a eles, porque as pessoas terão comichão nos ouvidos, terão comichão em seus ouvidos e vão buscar quem eles gostam para ouvir. Amém? Então leia comigo, são poucos versículos, porque eu vou ler os 11 versículos do capítulo 1, para nós estarmos a par do que vamos ministrar, ou eu posso ir direto para o final do capítulo 2. Vamos lá, vamos para o final do capítulo 2, que eu vou te contar a história desse grande homem. Final do capítulo 2, versos 19 e 20, diz assim: quando, porém, Sabalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gese, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nos seus servos, nós, os seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Repita comigo 20. Respondi-lhes: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, e nem lembrança em Jerusalém. Amém? Tome seu assento. Senhor nosso Deus, abençoa essa manhã, Pai, que o Senhor possa derrubar por terra as muralhas, possa derrubar por terra, Senhor, as preocupações, e que o Senhor venha ser resposta
no nosso coração nesse dia, Senhor, e nesta manhã de domingo. Amém, amém. Eu quero dizer a você que Neemias, ele não nasce em Israel. Provavelmente historiadores e teólogos chegam à mesma conclusão, que ele nasce no período em que o povo foi deportado para a Babilônia. Ele nasce no período do exílio. E esse livro ele é escrito pós-exílio. Ele é escrito E antes dele, Deus levanta um governador chamado Ciro, e Ciro tem uma missão. Deus fala assim: tu faz uma parceria comigo, se tu for meu parceiro, eu vou te dar a Babilônia. E Ciro fala assim: mas Senhor, a Babilônia é muito grande, eles são muito fortes, eles têm muitos soldados, eu só tenho 80.000 soldados por aí, como vou vencer um exército tão grande? Como eu vou tomar uma fortaleza dessa? E Deus faz um acordo com ele: ser comigo e eu vou ser com você. Mas você, quando tomar posse do reinado, você tem uma única obrigação: assinar um decreto que permita meu povo voltar para a sua terra. E a história e a Bíblia vai contar que houve 3 regressos da Babilônia para Israel. O primeiro regresso veio com Zorobabel. Ele trouxe em torno de quase 50.000 judeus. Ele veio com uma única incumbência: reconstruir o templo e reedificar o altar de adoração. E nós precisamos aprender com Zorobabel que quando as coisas estão indo mal, nós precisamos levantar e buscar a presença de Deus para ver se o templo de Deus em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, não está quebrado, não está destruído. Aleluia. Porque se estiver destruído, precisamos pedir a coragem, a intrepidez e a ousadia para reconstruir o templo de adoração a Deus, para reconstruir o altar do sacrifício. E a palavra de Deus vai dizer que Zorobabel ele ainda encontra um empecilho, porque alguns se levantam e escrevem carta e ameaça, e a obra é paralisada por 7 anos. Mas a Bíblia também vai dizer que nesse percurso Deus levanta mais um homem sábio, um instrutor, um mestre da palavra. Deus levanta Esdra, e Esdra é responsável pela segunda leva de judeus que regressa da Babilônia, regressa do cativeiro, regressa da escravidão para Jerusalém. E Esdra tem uma única missão exclusiva: ensinar a lei de Deus para o povo, ensinar as palavras para o povo, ensinar os estatutos para o povo, ensinar os juízos que Deus passou e transferiu a Moisés no monte. E ele vai ensinar. Mas aí vem um momento excepcional que eu acho que toda pessoa que quer ser líder, ele tem que ler Neemias. Ele tem que ver o que Neemias nos ensina. Porque Neemias, segundo historiadores, teólogos e muitos pastores vão concordar com isso, talvez ele nunca nem tinha visto Jerusalém. Talvez nunca nem tinha visto Judá. E ele era da tribo de Judá. Porque ele não nasceu lá. Mas alguns, como diz lá no capítulo 1 de Neemias, vai dizer que olha só, as palavras de Neemias, filho de Aquias, no mês de Quisleu, no 20º ano do 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, meu irmão, com alguns de Judá. E aqui a gente começa a aprender com Neemias nessa manhã. E ele pergunta: como vai os que conseguiram escapar do exílio? E Anani fala para ele assim: os que conseguiram escapar do exílio estão em Jerusalém, mas se encontram em grande aflição e humilhação. Sabe por que eles se encontravam em grande aflição e humilhação? Não era só por causa da pobreza, era porque as muralhas tinham sido derrubadas e os portões tinham sido queimados. Fala de lei, fala de juízo, fala de princípios.
eles estavam envergonhados, porque, para quem sabe um pouquinho ou quem não sabe, é bom dar uma pesquisada, que as cidades na antiga história eram cercadas por muralhas, e essas muralhas eram para garantir a segurança de seu povo, a segurança de sua cidade, a proteção dos seus bens, a proteção de suas coisas. Mas o povo volta do exílio, mas volta e se encontra em um grande momento de aflição e de humilhação. Mas Neemias, além de procurar saber como está, e olha que Neemias não tem nada a ver, ele ocupa um alto cargo, ele ocupa uma alta posição, ele é o cara de confiança do rei, ele deveria ter posses, ele deveria ter empregados ao seu comando, mesmo sendo copeiro, o cara número 1 do rei. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 2, no início, que quando ele se apresenta ao rei, ele bebe do vinho, porque olha só para você ver o tanto que a confiança dele era grande. Antes de o rei comer qualquer coisa, beber qualquer coisa, era Neemias que experimentava. Saber que os muros caíram, saber que os portões foram queimados, trouxe compaixão ao coração de Neemias, que não tinha nada a ver com a história, que nem nasceu lá, que nem nunca tinha visto aquilo lá. Mas saber a dor de alguém faz também nós responsáveis por esse alguém, por essa dor, por esse sofrimento. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso, porque hoje vivemos em um mundo onde as pessoas celebram a desgraça dos outros, aonde as pessoas celebram o divórcio dos outros, aonde as pessoas celebram o vício do fio alheio, aonde as pessoas celebram a destruição familiar dos outros. Mas nós precisamos nesta manhã levantar como Neemias para se comover, chorar, como diz o versículo 3 e 4, entrar em oração, jejuar, se entristecer pelos que estão tristes. Não é o que Jesus diz? Chorai com o que chora, se alegreis com o que se alegra. O mundo está quebrado e nada melhor, e nem um dia melhor para falar isso para você do que o dia de hoje, um dia de culto de missões. Não há um dia melhor para falar para você que o mundo precisa de conserto, e esse conserto você carrega ele na presença do Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém, Jesus. Glória a Deus. A minha história não vai causar diferença nenhuma na tua, não vai causar impacto nenhuma na tua, pode te emocionar, pode até você se inspirar, nossa, se ele saiu lá do Agreste e chegou aqui, eu posso sair do Agreste e chegar lá também. Mas aquele que eu carrego, aquele que escolheu viver em mim, aquele que escolheu habitar em mim, esse tem o poder de transformar, tem o poder de reescrever histórias. Amém. Muitos de nós está precisando de uma segunda chance, não de reconciliação com Deus, mas é de uma segunda página da história, é de um segundo recomeço, é de um caminhar novo. E a Bíblia vai dizer que Neemias, então, ele falou assim: meu pai, quando eu ouvi estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, primeira lição, precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Amém. Aleluia. Neemias, ele começa a sua oração reconhecendo a grandeza de Deus. Ele fala assim: ó Senhor Deus dos céus, grande e temível, grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deus é grande e temível ainda hoje. Deus ama ainda hoje aqueles que guardam e obedecem os seus preceitos. Deus ama ainda hoje aqueles que escolhem obedecer a sua palavra, aqueles que escolhem abrir mão do mundo, aqueles que escolhem abrir mão até mesmo da sua intelectualidade, para que o corpo de Cristo viva em paz e cresça e dê frutos. Aleluia. E ele segue: Aleluia. estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti,
de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Amém. De dia e de noite. O que? Oração perante o Deus vivo, apresentando o que? O sofrimento do meu próximo, o sofrimento da minha terra, o sofrimento e o destino que eles estão passando, o presente que eles estão vivendo, buscando o que? Buscando uma solução, uma melhoria e uma reconstrução. A gente conhece Neemias porque ele foi o homem que reconstruiu, mas a sua vida é forte, ele foi forte, porque copeiro do rei, orar, sentir dor, sentir tristeza, sentir compaixão e resolver abandonar o seu cargo, abandonar sua posição e tomar posse de uma luta, encarar uma batalha, encarar inimigos internos e externos, gente de dentro brigando com ele, gente de fora, gente de dentro conspirando contra ele, gente de fora, gente de dentro agorando e gente de fora. A nossa vida também é assim. Muitas vezes é o nosso próprio DNA que conspira contra nós, que deseja o nosso fracasso, que deseja a nossa derrota. Mas nesta manhã eu estou aqui para te dizer que aquele que gerou todos os DNAs, o Senhor do universo, Ele derruba toda a conspiração por terra, Ele derruba todo o inimigo, Ele destrona Satanás que quer fazer ali na nossa casa, ali no nosso casamento. Deus tem a autoridade e o poder em suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele continua. Ele primeiro engrandece, conhece a grandeza de Deus, e segundo, ele faz algo que poucos fazem. Ele confessa. Ele confessa os pecados do povo e há uma vírgula para ele se incluir. E ele fala: nós temos cometido pecado e temos transgredido. Nós temos sido horríveis perante o Senhor. Eu e a casa dos meus pais também pecaram contra o Senhor, porque não obedecemos os seus estatutos que deixou a Moisés. Não obedecemos. Muitas vezes a gente pode até não estar vivendo uma vida de pecado, mas o ato de se incluir no pecado do outro abre um leque de bênção diante de Deus para as nossas vidas. Porque não há ninguém perfeito na terra que não vai pecar amanhã ou daqui uma hora. Você pode até apontar o meu pecado agora, mas daqui 15 minutos você vai sair por aquela porta e vai cometer a mesma barbárie que eu cometi. Vai cometer o mesmo erro ou até pior. Mas Neemias, ele demonstra que uma pessoa que tem uma chamada para carregar, que tem um ministério para dirigir, que tem uma família para conduzir, ele precisa ter um coração que sente. É verdade. E não só que pensa. É verdade. Existe um dito popular por aí que diz que só o dono da casa conhece e sabe onde estão as goteiras. Aleluia. Mas aquele que te deu a casa com goteiras, ele sabe onde está as goteiras. Aleluia. Glória E a Deus. Neemias continua: olha, temos procedido perversamente, Senhor, contra ti. É a oração de Neemias, olha só. Oh, meu Pai, não obedecendo os seus mandamentos, nem estatutos, nem juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Aí ele fala assim: mas lembra-te de que o Senhor prometeu que se nós fôssemos infiéis, o Senhor nos espalharia nos 4 cantos da terra. Mas o Senhor fez uma promessa, que se nós voltássemos, o Senhor nos reuniria em todos os cantos da terra e nos colocaria na terra dos nossos pais. Aleluia. Amém. Ei, nenhum pecado, nenhuma luta que você tem vivido é tão grande que te mantenha espalhado diante de Deus. Amém. Deus é como um pai do filho pródigo, esperando ele voltar. Ele está esperando você reconhecer sua grandeza, confessar sua falha, se arrepender dela, porque Ele tem um lugar especial para você. Aleluia. Nenhuma ferida pode impedir o glória de sair da tua boca. Nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum prejuízo emocional ou financeiro podem impedir a grandeza de Deus de operar no coração e na vida daquele que quer. Aleluia.
Bíblia está aí, cheio de exemplos, e a história do mundo também, cheio de exemplos. E Neemias continua, gente, olha só. Ele fala assim: estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com grande poder com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e dos servos que se deleitam na tua presença e em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nesta época eu era copeiro do rei. Termina aqui o capítulo 1. Aleluia. Ele tem uma confissão positiva em sua oração no final dela. Ele fala assim: ó, concede-me favor perante esse homem. Glória. Concede-me favor perante esse homem. Concede-me favor perante essa causa. Nós precisamos aprender a orar como Neemias orou. Agora você imagina um homem que não tinha nada a ver com aquilo, ocupava uma alta posição, ocupava uma posição de influência, era responsável pela vida do rei, vai se apresentar diante do rei, vai, toma do vinho e oferece ao rei, mas está com o semblante caído, está com o semblante triste, e o rei fala assim: epa, por que está triste o teu rosto se tu não está doente? Isso só pode ser tristeza de coração. Então eu temi. É o rei falando que temeu. Porque o seu copeiro, com tristeza ao servir o vinho para o seu rei, será que alguém colocou veneno nesse vinho? Será que ele foi obrigado? Por isso ele está triste, porque vai me dar algo venenoso? Mas não, ele fala assim: então por que essa tristeza? Ele fala assim: como posso eu estar feliz sabendo que a terra dos sepulcros do meu pai, dos meus pais, está assolada, com os muros derrubados e os portões queimados? Isso nos ensina, irmãos, como ainda podemos às vezes estar felizes com os nossos entes queridos ainda no mundo, na homossexualidade, na homoafetividade, no lesbianismo, no tráfico de drogas, no assalto a banco, na prefeitura corrupta, na Câmara de Vereadores corrupta, na Câmara do Senado, lá na Câmara dos Deputados, corrupto, guiado pela corrupção, caminhando com a corrupção, namorando com ela, casando com ela, dormindo com ela, acordando com ela, e às vezes nós viemos ao culto de domingo, nos alegramos aqui, saltamos aqui, pulamos aqui, mas o que vamos fazer por eles? Eu fiquei muito apaixonado porque apareceu alguém querendo ir lá para a Amazônia. Seja Neemias, Esdra, seja Zorobabel, e tenha a sabedoria de Esther, a estratégia dela. Porque Zorobabel reconstruiu o templo, o altar da adoração. Esdra ensinou a palavra, e Neemias reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade. E Neemias usa de estratégia. Ele ousa ir para esse lugar, e ele anda. Ele chega e ele não conta para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Ele não conta para ninguém, deixa eu olhar isso aqui. A Bíblia vai dizer que ele monta no seu jumentinho e anda à noite. À noite. Não foi de dia, os outros vê não. Foi à noite. À noite ele vai espionar os muros. E ele sobe, vai na piscina do rei, vai lá nos lugares, na porta tal, no pátio do dragão, e olha e tudo. E ele fala assim: eu não deixei ninguém saber, nem os maiorais, nem os magistrados, o que Deus tinha colocado no meu coração, sem antes saber como estava toda a situação. Aleluia. Tem um plano, tem um projeto. Deus está colocando algo no teu coração. Primeiro, vá para o teu quarto de oração. Amém. Apresenta, coloca diante de Deus. Segundo, Aleluia, vai Deus. rodear a terra, espiona a terra, anda por ela, olha onde estão as coisas, olha como está. Jesus fala assim: sede astutos como a serpente e prudentes como a pomba. E a gente nunca aprendeu por quê? Astuto. Porque a serpente, quando ela vai mudar de âmbito natural, primeiro ela vai, se camufla e vai espionar os predadores e as presas que tem naquele lugar, para depois ela se manifestar.
primeiro precisamos espionar a terra. Amém. O que está acontecendo de fato? Eu devo entrar nessa guerra, né? E ele espionou, verificou, aí ele marcou a reunião. Vem aqui, gente. Como podemos viver assim? Eu quero contar para vocês o que Deus colocou no meu coração. Diante dos magistrados, diante das pessoas, diante das autoridades, dos grandes, dos médios e dos pequenos. Eu quero colocar diante de vocês aquilo que Deus colocou aqui. Eu não fiz vocês saber antes porque não era a hora, mas agora é a hora. Deus me colocou aqui para reconstruir. E vai falar que Tobias, Sanbalate, Géser, eles ficam espantados por saber que alguém veio para fazer o bem. Você acha que eu estou mentindo? Não, eu vou ler o versículo 10 e 11 para você do capítulo 2, diz assim: quando Sanbalate, o horonita, e Tobias, o oficial, o monitor, viram isso, ficaram extremamente perturbados que alguém viesse promover o bem aos filhos de Israel. Aprende! Eu demorei 40 anos para aprender. Nós temos que, como diz aí o ditado popular, como é que fala aí, não sei o que lá, enganar o inimigo, como é que é o nome? Confundir o inimigo. E aí, minha irmã, como é que está seu esquerdo? Está bombando. Quantas casas você me pôs? Nenhuma. Mas eu sou profeta. Esse modelo. Como está a tua semana? Está bombando. Quantos trabalhos você fez? Nenhum. Mas eu sei que Deus me levantou para profeta, Deus me levantou para profetisa, Deus me levantou para ser luz, Deus me levantou para ser sal neste lugar. Amém. Amém? Eu sei que, como diz o pastor Almo, né, se fosse o pastor Edson, vocês estavam dando pulo de glória a Deus, de aleluia. Então vamos esse dia, meus queridos, culto de missão, aprender a ser líder como Neemias, aprender a observar as coisas. Porque é muito fácil vir aqui, falar de mim, é muito fácil aqui querer apontar o dedo para você e ensinar você como cuidar da sua vida. Mas isso é você que tem que cuidar. A nossa missão aqui é te apresentar fatos verídicos da palavra de Deus. E a Bíblia está de Gênesis ao Apocalipse. Deus levantando homens e mulheres para fazer a diferença na terra. Deus reconstruindo vidas, reconstruindo cidade, restaurando história, até destruindo cidade também. Deus tem o poder de destruir, de construir, de exaltar e abater. Agora nós, cada nós, pedir a Ele, porque a Bíblia diz: se não tem sabedoria, peça a mim, que eu vos dou. Eu estudei tanto esse negócio que eu preparei um sermão, a coisa mais incrível do mundo. Deus falou: não, deixa teu esboço aí e fala só esse pedacinho aqui. Sabe por quê? Cada dia Deus tem a sua porção. Cada dia Deus tem a sua porção. Muitos de vocês aqui precisavam de uma palavra. Estão caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, correndo atrás do seu pão de cada dia, correndo atrás da conquistar os seus sonhos humanos, seus desejos de posse. Mas há um desejo que arde no coração de Deus. E Deus, creio eu, e acredito eu, e confio eu, que nesse exato momento Ele está nas portas, doido para que o anjo pegue a trombeta e soe ela para que ele venha buscar a sua igreja. Mas ele ainda está esperando a contagem dos eleitos ser concluída. A contagem dos eleitos chegar à sua contagem certa para que isso aconteça. Mas existe um povo, como diz, se eu não me engano, né, lá no Novo Testamento diz assim: como eles ouvirão. Completa aí. Não há quem pregue. Como eles pregarão se não há? Glória a Deus. Aleluia. Como eles ouvirão? Se muitos perdem tempo ainda como vizinho na macaxeira, cuidando da vida dos outros, em vez de estar pregando Jesus. Como eles ouvirão se nós abandonamos o nosso chamado, tomamos posse de ser um coach emocional para a vida alheia? É verdade. Vocês podem ver que os coaches cada dia mais milionários e os seus pacientes cada dia mais doentes. Cada 3 meses tem uma imersão. Já prestou atenção nisso?
Cada 3 meses tem uma imersão nova. É mais 5 mil, 10 mil o bolso do coach. E eles vão te dar uma chave que custa 100 mil, 200 mil. Mas eu vim nessa manhã te trazer uma chave que custou o sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Essa chave move história, essa chave abre porta, essa chave fecha a porta, essa chave derruba enfermidade, essa chave cura enfermidade, essa chave quebra vício, essa chave quebra escravidão pornográfica, essa chave quebra vício. Essa é a chave que eu tenho para você nesta manhã. E esta chave, desculpe te dizer, não custa nada, porque custou foi para ele, não custa para você. Custou foi o sangue de Jesus, não custou visão de ninguém. Amém. Você já imaginou isso? Obrigada. Você já imaginou isso? As pessoas estão cobrando 100 mil por uma chave. Neemias soube de uma história, ficou triste, ficou assim lamentando como pode a minha cidade estar em ruína. A cidade dos meus pais está em ruína. Onde estava, sabe o quê? O sepulcro só. Os pais já tinham morrido. Só estava o sepulcro. Quantas casas por aí estão com o sepulcro calhado? As pessoas têm uma boa maquiagem porque vende na Victoria's Secret, mas o coração está igual um caixão apodrecido, cheio de ossos. Quantas famílias por aí estão igual o programa da TV? Todo mundo prepara o seu papel, ensaia, decora para andar no meio das pessoas. Quando sai no meio das pessoas, voltam a ser a ver aquela coisa horrível que são. Mas a máscara está posta. Ninguém pode dizer que eu tenho rugas. Não, mano, eu tenho rugas. Infelizmente eu tenho uma cara meio fechada. Eu estava falando com... Eu esqueci por que era o Paulo. Eu acho que era o pastor Paulo. Eu tenho que pedir permissão ao pastor Ramos. Eu vou fazer a tatuagem do Coringa. Não, mas é porque eu nunca fui de sorrir, não. E depois que eu perdi uns dentes, aí é que eu vou sorrir mesmo. Mas vão-se os dentes e ficam as cordas vocais para dar glória a Deus. Amém. Para dar aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você que vai começar mais uma semana. Amém. Já começou hoje. E você tem a oportunidade de ser Sabalate, Tobias e Gesem. Se levantar contra a vida dos outros, se levantar contra a obra de Deus, se levantar contra a chamada das pessoas, se levantar contra os propósitos da igreja, se levantar contra tudo e contra todos. Mas você tem a oportunidade de ser Zorobabel, de ser Esdras, de ser Neemias. Aleluia. Zorobabel para reconstruir o templo da adoração em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa, reconstruir o altar do sacrifício, porque precisamos sacrificar diante de Deus todos os dias. E eu não vou sacrificar boi, eu não vou sacrificar cordeiro, eu vou sacrificar a minha carne, eu vou sacrificar o meu achismo, eu vou sacrificar o meu egoísmo, eu vou sacrificar a minha filosofia em nome de um ambiente de paz. Aleluia. Amém. Glória a Mas eu Deus. também preciso ser Esdra, eu preciso ter a graça de Esdra, eu preciso entender que eu tenho um compromisso. Primeiro ficou de casa, ensinar a palavra de Deus, ensinar como tem que ser, como tem que caminhar, e não como tem que vestir, como tem que comer, não, ensinar como tem que seguir os preceitos de Deus, amar o próximo, amar a Deus, adorar somente a Deus, não fazer como eu fazia antes, de se prostrar diante de uma imagem e achar que ela era minha mãe, se prostrar diante da Eucaristia e achar que o meu Deus estava naquele receptáculo e ele estava aqui o tempo todo. E está aí em você. Você pode até ser tomado pela culpa, tomado pelo ressentimento, achar que a sua vida não tem jeito, achar que você não é digno do perdão de Deus, achar que você não é merecedor da misericórdia e da compaixão, mas como diz Asafa W12, nós éramos dignos sim do fogo do inferno, mas a misericórdia de Deus nos deu uma segunda chance. A compaixão de Deus, o amor de Deus pela sua criação nos permitiu estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ter lembrado de botar ali comigo, botar aqui a fotinha de onde eu fui criado, da casinha. Muitos aqui eram igual João Batista, sem ele nem beira, casinha de 4 cômodos, criado por avós, 5, 6 netos lá brigando um com o outro pelo pedaço de pão e tudo. Mas aí Deus tira
atravessa alguns a pulo, outros a nado, outros a cai-cai, outros pagando coiote, outros vêm por risa, outros vêm assim, outros vêm daquele jeito. Mas aí chega aqui, Deus te coloca para comer caviar, para comer lagosta, para comer camarão, para comer ostra crua, coisa horrível, para comer picanha toda hora. Mas, ei, eu estou aqui. Alegrar, irmão, mas você já imaginou? Olha pro retrovisor da sua vida e lembra daquele menino do bucho quebrado, peito seco. E era eu. A Daniela viu uma foto e falou: meu Deus, tomara que o Manuel não fique assim. Não vai dar, meu filho. Não vai passar fome pra ficar assim. Bucho quebrado, peito seco. Peitinho sem andar, aguentava uma pista assim, ó. E caía, rachava. E olha como ele tá, né? Tô precisando emagrecer. Falando isso para não chorar, irmão. Porque eu e você precisamos ter esse sentimento dentro de nós, de analisarmos a nossa vida e reconhecer a grandeza e a mão forte de Deus. Porque a mão forte de Deus nos tirou das drogas, nos tirou alguns da prostituição, tirou alguns do adultério. A mão forte de Deus tirou você do seu país na hora certa, antes de 1,40 pegar a tua cara. A mão poderosa de Deus restaurou o teu casamento, reconstruiu a tua história, vai seguir reconstruindo, vai seguir mudando você, vai seguir transformando você. A mão poderosa de Deus te colocou aqui. E você tem uma obrigação: reconstruir muralhas de volta. É preciso reconstruir. Reconstruir tudo aquilo que a teologia coach tem destruído. Reconstruir tudo aquilo que movimentos têm destruído. Mas você só pode fazer isso se deixar Ele, aquele que vem dos 4 cantos, dos 4 ventos, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, e aquele que é guiado por Ele não tem domínio sobre si. Porque quem domina é Ele, quem dirige é Ele, quem conduz é Ele, quem administra é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele. Ele vai fazer na sua vida se você deixar. Quem vai deixar Deus fazer hoje? Tem algum descrente aqui hoje? Alguém que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém que precisa reconciliar aqui hoje? É a sua oportunidade. Amém, Jesus. Sabe por quê? Quebra as correntes. Eu venho todos os dias para o culto, imaginando que é o meu último culto. Jesus. Eu aprendi com o pastor Colin, um americano que eu conheci esses 2 anos. Um americano não, um inglês. Ex-feiticeiro. Ele tem uma mega igreja lá em Londres. E Deus mandou ele abrir a igreja no pior lugar de Londres. Eu aprendi uma grande mistério com ele. Ele falou assim, ele falou para minha esposa e minha esposa traduziu. Ele falou assim: eu não entendo como que aqueles que receberam a preciosa graça de Deus para servir querem ser servidos. Consegue entender esse mistério? Eu e você, levantados a homens e mulheres de Deus, não estamos aqui para ser servidos. Quer ser servido? Muda de função. Abandona o pastorado, diaconato, presbitério, evangelismo, a omissão, e vai virar vereador, vai virar deputado, vai virar presidente, porque aí você vai ter um monte de gente para te servir. Ah, é? Né? Neemias deixou de servir o rei para ir servir o seu povo. E não para ser servido pelo seu povo. Ele vai relatar ainda que resolveu ficar numa casa simples ao longo do seu livro, ao longo do livro de Neemias, que não cobrou nada de ninguém, só viveu daquilo que lhe era devido, mas ele terminou a grande obra. Isso mexe com nós, que já prestou atenção que o glória acabou, o aleluia acabou, e agora você está falando assim: o que ele foi falar isso? Acabou com a pregação, acabou comigo, me confrontou. Não, é porque que quando a gente entende
que o lavar pés não é para aquele que está tendo os pés lavados, mas para aquele que lava. É, Jesus. Quem foi que lavou os pés de quem? Pedro lavou de Jesus ou Jesus lavou de Pedro? Quando Pedro percebeu a importância de servir, falou assim: não, Senhor, não lava só meus pés, não, pode me dar banho. Lava tudo. Banho fala de limpeza. O que nós precisa ser limpo nessa manhã? Alguém com uma enfermidade aqui que precisa cair por terra? Amém, Jesus. Alguém com um problema de saúde que precisa cair por terra? Alguém com uma depressão, com um problema espiritual que precisa que as cadeias sejam quebradas nessa manhã? Eu desafio você a vir aqui à frente. Não para ser envergonhado, mas para receber a oração. Alguém que aí está aí com a sua porta fechada agora vai levantar. Aleluia, Jesus. Alguém com a porta financeira fechada, vem aqui que vai abrir essa porta. Eu lembrei que a última vez que nós pregamos aqui, mês de novembro, 4 almas aceitaram a Jesus. Uma menina estava desaparecida. Fizemos uma oração profética quando deu 11h15 da noite. A Alessandra postou uma mensagem de madrugada dizendo que ela tinha aparecido 9 horas antes. Verdade. É Deus maravilhoso. Você acha que sua vida não tem jeito? Tem sim. Mas eu não posso dar jeito dela, mas Deus pode. Deus pode. Alguém que se sente que o ministério acabou para ele, que ele não tem mais força, não tem mais vontade, não tem mais coragem, é tímido, covarde, frouxo, vem aqui que Deus vai te dar coragem, vai te dar ousadia e vai derrubar essa timidez por terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alguém para reconciliar nessa manhã? Aleluia. Deus liberta, Senhor. Alguém